Fala aí, pessoal. Desculpa pelo atraso. Sejam bem-vindos a mais um podcast de Analisa. Só para vocês entenderem porque a gente atrasou, tá? O Nishio estava até agora tentando procurar. Eu aproveitei e peguei um suquinho pra mim também. Mas brincadeira, sejam bem-vindos. Tá faltando água mesmo. É verdade, tá faltando água na torneira aqui, por isso que a gente não conseguiu, mas desculpa pelo atraso, a gente, enfim, tá num cenário um pouco novo aqui, como vocês estão vendo. Ainda não é o definitivo, mas a gente já voltou aqui presencialmente para fazer o podcast. Sei que o pessoal curtia mais, mas enfim, a qualidade sempre a mesma também quando a gente estava online. Sempre foi super legal também, então obrigado a você que acompanhou. Só para você que tá, enfim, caiu aqui de paraquedas agora, hoje a gente vai comentar o finalzinho dos resultados, tá, de algumas empresas aí do terceiro tri. Já acabou essa época, vamos dizer assim, de resultado das empresas, agora só depois aí nos próximos meses. Hoje a gente vai comentar sobre Melius, o Adriano vai falar aqui um pouco sobre Pets e JBS, certo? O Bruno e o Nishio vão falar sobre as 22 empresas que eles têm, que é basicamente todas as empresas do setor financeiro, né? Banco, que mais? Banco, seguradora, a gente vai falar um pouco de IRB, que veio com um resultado amargo mais uma vez. Então a gente vai passar um briefing um pouquinho dessas empresas. Acho que se o Nishio quiser começar falando um pouquinho qual foi a percepção de bancos aí de maneira geral, do setor como um todo. Pode começar com bancos, acho. Então, vamos começar com bancos. Bancos, assim, os resultados foram bons, tá? Dos bancões, né? Dos grandes bancos. Santander, Itaú e Bradesco e até Banco do Brasil, tá? Os resultados foram bons, muito por conta da queda de provisão, controle de custos, mesmo com um aumento salarial aí do dissídio de 11%, os bancos conseguiram, de certa forma, controlar os custos. Tá? Alguns vieram com aceleração na parte de receita, tá? Muito por conta do trabalho que eles fizeram no mix da carteira. Né? Acho que a grande surpresa nessa parte aí de receita foi Itaú. Né? E outros voltaram com assim, a seguradora que estava sofrendo do Bradesco voltou bem agora no terceiro tri. Então, esses bancos foram muito bem. Tá? Os bancões. E o que aconteceu? Por que foi diferente dos banquinhos? Né? Os banquinhos, a gente está falando aí, os bancos que não fazem, que tem menos condição de fazer hedge, tem uma tesouraria menos vamos dizer assim, menos sofisticada, que seria o Banrisul, o BMG e tal, sofreram mais. Por quê? Porque eles não fizeram hedge direito, quer dizer, não tinham talvez a estrutura para fazer o hedge para o aumento da Selic. A Selic aumenta, o que acontece? Os depósitos, tudo que você deixa lá em CDB, poupança, esse tipo de coisa, acaba encarecendo. E esse encarecimento, se você não tem a contraparte da receita, que às vezes a receita é fixa, né? Porque você tem, tipo, consignado, veículos, tudo, são taxas meio que pré-fixadas, você tem um squeeze ali das margens, né? Você tem um aperto das margens, momentaneamente, até eles reprecificarem todo esse crédito, dessa massa de crédito que eles têm. Então, esses bancos menores sofreram, então CPI, BMG, Banrisul, os bancos menores sofreram, de certa forma, o Bradesco não, o Banco do Brasil também vai sofrer, ou sim, você teve um encarecimento muito mais rápido da parte de depósitos, que foi no caso do Banco do Brasil, eles tiveram a sorte de ter uma tesouraria um pouco mais ativa nesse tri. Tá? Uhum. Então, a gente viu uma evolução de lucro e tri a tri, ano a ano, né? Tri a tri em 2%, depende do banco, né? 2% a 5%, 6% tri a tri, e evolução do lucro de 20%, 30% ano a ano. Tá? Estão comparando com um tri mais fraco, né, do ano passado, de pandemia, tal, etc. Então, era esperado a gente ver nesse trimestre aí uma evolução ano a ano relevante. E aí, se pegar um parâmetro um pouco mais de rentabilidade, os ROIs, né, o retorno sobre patrimônio, voltaram para a faixa dos 20%. Né? Itaú, 20%, Santander, 21%, Banco do Bradesco em torno de 18,5%, 19%. Então, todos voltaram para essa faixa de 20%, que é uma rentabilidade ótima. Tá? Qual é a média que eles negociam? De ROI? De bancão, depende muito da época. Né? Eles vinham rodando nos 20%, tá? Aí vieram esse medo aí das fintechs, aí o Banco Central também está apertando muito essa parte de competição, lançaram o Pix, tal, etc., que vem aos poucos minando um pouco essa parte de rentabilidade.
mas era esperado de votarem esse ano. Volume de crédito tem crescido. Posso fazer uma... o que a minha opinião, sei lá, pega 5, 10 anos para frente, assim. Uhum. O que eu imagino é que esses grandes bancos, esses bancos mais tradicionais, com essa estrutura mais rígida, como vocês têm, como a gente tem hoje em dia, um Bradesco, um Itaú da vida, eu, pelo menos aqui, fazendo uma análise super sucinta, eu acho que esses caras vão perder espaço para as novas instituições, seja as fintechs, seja aqui um banco digital que vira meio que um bancão. O Bruno estava até comentando isso do caso do Nubank hoje, por exemplo. E como que vocês veem o ROI lá na frente desses bancos? É uma tendência de queda, na opinião de vocês? Tende a se manter nessa média? Como que fica isso? Porque no fim das contas, se o de certa forma, pode ser ruim para o acionista que valuation tende a ser menor. E o valuation também tende a ser menor, né? Eu acho que uma coisa importante a gente separar é no que eles vão ser atacados. Uhum. Então, uma coisa até que a gente comentou lá atrás quando foi começar as coberturas é que os bancos são atacados em alguns segmentos e hoje em dia é muito mais operacional do que realmente em volume. Então, se você olhar, por exemplo, em crédito, o crédito está muito concentrado nos grandes bancos. Uhum. Enquanto os grandes bancos conseguirem manter esses atributos competitivos, eles tendem a ter uma carteira de crédito que é essencialmente o que gera mais resultado ali, sólida. E porque, principalmente, as fintechs não sabem dar crédito. E, obviamente, você tem algumas linhas lá dentro que as fintechs já conseguem atacar, principalmente as linhas de serviço. Então, o serviço, as fintechs conseguem agregar mais valor, e as pessoas observam esse valor, mas falta muito a questão do crédito. E por que crédito é tão difícil? Porque você precisa de uma análise de crédito para não ter uma inadimplência muito alta. Então, mesmo as fintechs, nos produtos de crédito rotativo, de cartão, elas cobram muito caro também, porque senão o modelo é insustentável. E você vê que elas fazem um crescimento gradativo do crédito. Uma hora, eventualmente, eles vão se encontrar. Então, seja os bancões vão conseguir criar uma digitalização maior dentro da sua estrutura, o que, de certa forma, é alguma coisa que a gente precisa considerar, porque quando a gente está falando de bancões e fintechs, as fintechs estão avançando para aumentar a gama de produtos. E se você olhar todos os bancos digitais, Nubank, se você olhar o Banco Inter, eles estão tentando aumentar a gama de produtos. A gente fez, inclusive, um relatório de PicPay recentemente, e eles estão tentando escalar tudo isso e agregar mais produtos. Os bancões têm os produtos, eles estão tentando digitalizá-los. Então, a gente vê esse movimento que, eventualmente, uma hora se encontra. Mas o grosso do volume ainda está nos bancões, principalmente em termos de crédito, que é o que a gente tende a atacar. E você vê novos players tendo uma curva de aprendizagem dolorosa em crédito. Então, como foi, por exemplo, o caso da Stone, que é até emblemático da gente citar, que caiu 34% ontem e caiu 7% hoje. O que aconteceu com a Stone? Ela tem toda a crédito, ela tinha centrais de recebíveis, na verdade, que foi, inclusive, uma das iniciativas do Banco Central para promover e fomentar a competição, e essa central de recebível fazia a conciliação das garantias desses créditos que elas davam naquele ambiente dela. E eles tiveram um problema de conciliação, tiveram um problema no crédito concedido e tiveram que provisionar, ou seja, reservar para perdas naquele crédito aproximadamente 40% do volume da carteira. Como consequência, eles paralisaram a concessão de novos créditos e agora tiveram um resultado muito aquém do que o mercado esperava, caindo 53% ano a ano, fazendo com que a ação despencasse. Então o múltiplo é muito alto, pressupõe muito crescimento ao longo do tempo, para um retorno que pode ou não se concretizar. Então ainda existe muita curva de aprendizagem. Acho que esse é um ponto importante que a gente tem que mensurar para essas empresas. E os bancos estão tentando se reinventar. Então acho que eles vão se bater, eles vão se encontrar ali, mas eu ainda tenho uma certa dúvida de o quão no curto prazo isso pode ser, porque eles ainda estão muito no horizonte, principalmente as fintechs, no horizonte de débito, crédito, e eles estão tentando escalar, mas o crédito ainda está um pouco distante. A tendência é você ter de longo também um ROI um pouco menor, tá? Assim, aí a questão quanto menor vai depender muito do ritmo em que a competição crescer. Então esse ritmo é muito importante para valuation, né, para quanto que o papel vai negociar, porque vai impactar muito o crescimento de lucro, né? Então a gente olha para bancões, lucratividade, rentabilidade, o nível de ROI que eles têm, e isso tem muito a ver com o crescimento do lucro. Então isso
depende muito desse ritmo de crescimento. O crédito, como o Bruno mencionou, é o Porto Seguro, né, porque é capital intensivo, as empresas que estão entrando não têm capital, enfim, são menos capitalizadas, mas o modelo antigo de abertura de conta via agência acabou, né? O modelo antigo acabou, agora não é mais agência, agora é digital. Então, esse modelo de agência, abertura de conta e fazer cross-selling, crédito, e fazer cross-selling em cima do crédito de produtos financeiros, que tem um ROI, na verdade, tem um ROI maior, tem uma rentabilidade maior que o próprio de crédito, o próprio retorno sobre o patrimônio do crédito. A participação total ali é menor. Faz sentido, então, abolir? Já estão fazendo isso. Para você ter uma ideia, o Bradesco fechou 25% das agências em uma comparação anual e cortou funcionários em aproximadamente 10%. Então, 9%, 10%. Muito desse fechamento e dessa migração da estrutura está sendo compensada. Então, a gente não vê exatamente uma queda de 25% na despesa. Os bancos estão começando a investir em time de tecnologia, essencialmente. Então, ficaram para trás nesse período todo. Então, você vê bancões como Itaú, como Bradesco, contratando um time tech, tentando evoluir o seu portfólio tecnológico, justamente para fechar esse gap. E eles estão capitalizados. Então, acho que, inclusive, uma coisa que pouca gente coloca na conta, na medida em que você avança no crédito, você precisa ter capital. Porque o capital é o que sustenta e dá segurança para aquele crédito. Você não pode sair emprestando sem ter um capital, um patrimônio resguardando aquele valor. E é um grande problema você não considerar isso na conta, porque eles vão ter que fazer novos aumentos de capital na medida em que eles precisarem de muito crédito. Então, para você ter uma carteira de 100 bilhões, você precisa fazer aumento de capital. E para você fazer aumento de capital, você precisa ir ao mercado de novo. Então, o acionista que compra essas ações hoje, ele tem que entender que ao longo do tempo ele vai ser diluído. E você considerar simplesmente o resultado futuro, sem considerar o que ele vai ter que ter de patrimônio líquido para prover essa carteira de crédito, é um erro. Então, uma coisa que a gente incorpora no nosso modelo, por exemplo, de Banco Inter, é justamente isso. O cara vai ter que fazer novos aumentos de capital. A que preço ele vai fazer esse aumento, que também é uma derivada, quanto o mercado vai estar pagando por aquele banco naquele momento. Porque se for muito pouco, ele vai ter que distribuir muitas ações para fazer aquela captação. Então, essa, por exemplo, é uma vantagem dos bancos digitais estarem migrando a sua base acionária para os Estados Unidos. Então, no caso, o Nubank está listando lá, o Inter está indo para lá. Por quê? Porque o cara pode manter o controle, ele pode ter ações com um super poder de voto. Class A, Class B, né? Exatamente, ele divide a ação, então ele consegue vender mais ações e manter uma participação acionária majoritária em termos de ações votantes. A B3 já exatamente. trabalhou isso e já foi aprovado os super shares, né? Então as ações que justamente para repor isso, mais poder de voto. O racional era justamente esse. Então eles têm essa concepção de aumento de capital e as pessoas precisam colocar isso na conta. Então quando a gente fala, existem os relativos aí que a gente precisa considerar o pulo do gato então é o banco conseguir aumentar a carteira de crédito. Vai, no fim das contas. Assim. Não, eu acho que tem uns desafios grandes, assim. Os bancos, você pegar assim, a galera mais jovem, vocês e tal, é difícil vocês... A gente entrevistou agora, tem uma entrevista, uma rodada com estagiários. Então, não tem, eles não tinham conta nos bancões. Todo mundo é Nubank, Inter, tal, etc. Mas são contas pequenas também. Então, hoje os bancos estão na clientela que tem dinheiro, né? Mas o futuro está na base aqui. E a gente está falando de Faria Lima, né? Então, assim, essa garotada que está vindo aí, ninguém tem banco. Tinha um outro porque o pai tinha, entendeu? Mas, assim, ele tem um desafio grande de conseguir fomentar essa base que está vindo, né? Que está tudo ser um novo cliente fora do bancão, né? Daqui a 20 anos, esse cara vai ser o cara que vai ter poder aquisitivo que vai pegar o crédito. Então, essa corrida entre as fintechs e os bancões vai ser interessante ver. É verdade. O Rodrigo comentou aqui, ó, ele falou, a nova geração não gosta de agência. Eu anoto isso aí. Eu acho que eu fui 2 vezes numa agência bancária na minha vida. Quando eu tinha conta, uma quando eu abri e quando eu cancelei. Todas as vezes que você foi, você e todas as vezes eu me estressei porque demora, aí a porta não abre. A sorte dos bancos é que eles estão hoje numa clientela que tem dinheiro, mas assim, o futuro bem, às vezes pode vir rápido, entendeu? A gente viu a disrupção ali na parte de adquirência,
foi muito rápido, assim, foi questão de 1 ou 2, 3 anos, a Cielo saiu de market share de 50 para 27 agora. Market share 27. 27%. Então, perdeu muito share, enfim, as margens foram destruídas, a empresa reportou um prejuízo, o primeiro prejuízo da empresa no ano de pandemia, que não era impossível a gente pensar, impensável há um tempo atrás. Era um duopólio, né? Em 2015, por exemplo, 2015 já era, de certa forma, o Itaú, ele fechou o capital da rede, acho que foi antes desse ponto, já antevendo que ia acontecer no mercado de pagamentos, mas se você olhasse para 2015, o preço de tela da ação de Cielo, o que o mercado precificava e o resultado que tinha ali, era praticamente impensável que 5 anos, 6 anos, a partir daquele momento a gente já está... Porque lá atrás, em 2015, 2014, a Stone estava nascendo. E se você olhar a Stone, mesmo tendo caído 34 e hoje 7, se você olhar, ela ainda tem um preço sobre lucro muito maior que GetNet, que Cielo. Inclusive hoje teve uma empresa que eu não lembro o nome da holding exatamente, mas é da Infinity Pay também, é um sistema de pagamento, que está com valuation na rodada série C, então ainda uma rodada em tese incipiente ali, obviamente não é a primeira rodada de investimento, mas um valuation maior que GetNet e Cielo. Então você está pegando uma empresa que é incipiente nesse mercado, que não tem capital aberto, valendo mais do que um monstro com 27% do market share. E a corrida, assim, as fintechs, elas são monoprodutos no começo, né? Então tem um produto bom, campeão, e aí a corrida deles é lançar outros produtos. Então eles pegaram a galera nova ali e tal, estão engajando esse pessoal, e aí eles têm que agora correr para lançar os produtos periféricos, fazer um crédito imobiliário, daqui a pouco você vai querer comprar um carro, vai querer comprar uma casa, então você vai ter que ter esses produtos de prateleira, então essa corrida é para isso. Legal. Já os bancos, ao contrário, já tem todos os produtos. Você tem que melhorar muito a experiência, o UX, que a gente fala, né? User Experience, a experiência do cliente, nesses produtos que eles já têm. Então a corrida é, vamos dizer assim... Contrária. Um é horizontal, outro é vertical, né? Então, enfim... Mas se eles vão migrar no futuro, por que a gente não vê tanta aquisição de bancão? A gente até teve movimentos que por exemplo... Isso seria uma saída? O bancão tentou comprar a XP e não conseguiu. Entendeu? Tem a parte regulatória também que é ruim, que o Banco Central, de certa forma, quer fomentar a competição. O Itaú viu que a XP estava roubando muitos clientes da carteira da personalidade deles. Ele veio o TED in, TED out. Né? Então, o cara falou, eu vou fazer a IPO dessa empresa, eu sei o potencial dela, por que não comprar? Tentaram comprar, não conseguiram, o Banco Central vetou, enfim. Na verdade conseguiram, mas não compraram o majoritário ali, não foram. Eles ficaram com 40%. Eles não conseguiram ficar. Devolveram tudo. Agora devolveram Então tem essas barreiras regulatórias. Os bancos têm dinheiro, você está falando de bancos rodando aí com 25 a 30 bi de lucro por ano, um banco, tá? E aí é um market cap de vários setores aí, né? Tem setores aí que não tem esse market cap. Então eles fazem o que uma empresa, um banco faz de lucro, enfim, é o market cap de alguns setores. Então eles têm muito dinheiro, eles estão tentando fazer organicamente esse crescimento. Então o Itaú, por exemplo, lançou o Ion, o IT, que é a carteira digital, o Ion é a plataforma de investimento deles, o Bradesco tem o Next, tem a Ágora, né? A Ágora foi, no começo, eu acho que eles perderam uma oportunidade grande ali, né? E agora estão tentando fazer um revamp, né? Uma reestruturação ali, enfim, estão engajando um pouco melhor. E cada banco tem uma tentativa de ter essas vertentes mais jovens de crescimento, mas a gente não vê, assim, pelo menos conversando com vocês e tal, muitos clientes desses bancos, né? Eles falam que tem 8 milhões, 10 milhões e tal, etc. Mas acho que é um público totalmente diferente. E o problema é principalidade, ativação. Do público ascendente. Hoje em dia, você relativiza muito o número de contas absoluto. Porque o número de contas ele se tornou uma variável pouco mensurada, porque todo mundo tem muita conta, todo mundo está abrindo muita conta, está investindo para abrir muita conta. Mas com quem que está a principalidade? Se você somar a conta de todos esses bancos, você vai ter uma população enorme ali. Você vai ter pessoas que vão ter conta em 4, 5, 6 bancos. A principalidade é aonde você usa mais.
hoje em dia, as pessoas usam bancos digitais, pelo menos as mais velhas, com complementariedade. Então, a pessoa tem um banco secundário e ela usa o banco primário para crédito imobiliário, para financiar um carro. O problema é quando essa principalidade migrar. Então, a gente vê realmente esse cenário e a gente precisa entender onde está a principalidade. Porque a conta, ela pode passar a ser relativizada, de certa forma. Pelo menos, eu tenho conta em todo quanto é banco. Enquanto tá de graça, eu abro e vamos ver. Exato, que dá melhor todo crédito. mundo tá fazendo, todo mundo tá fazendo de graça. Eu imagino que todo mundo também. Eu só fechei nos bancões porque o cara me cobrava. Exato. Falei, pô, então não vou ter. Mas, por exemplo, eu tenho conta no Banco Inter, nunca usei. Mas eles Eu só abri a conta lá. reconhecem, até os Só porque eu bancões, queria, os bancões reconhecem que em grande parte as receitas de tarifas, aquelas tarifas bancárias que a gente... Eles vão ter que abrir mão disso. Isso vai morrer. Acabar, Isso vai vai ter que abrir acabar. mão. Isso não vai existir mais. Boa. Não, legal. Quer falar sobre IRB rapidamente, ou quer que o Adriano comente, ou eu, e depois a gente volta para IRB? A gente pode já emendar aqui. Tá, emenda aí, vamos falar, porque é legal de falar de... É legal, é bom falar de IRB. No geral, os seguros Sempre foi mal esse tri, tá? Muito por conta ainda da pandemia. A IRB, você quer falar de IRB? IRB foi pior ainda, porque IRB, além da pandemia, tal, etc., ainda está sofrendo com a reestruturação. Eles fizeram uma reestruturação grande lá o ano passado e tem um sinistro de cauda, né? Então, regulatoriamente falando, quando ele faz uma reestruturação, ele não pode falar assim, vou ter bilhões de reais de prejuízo e provisionar isso naquela hora. Ele tem algumas regras lá que ele não pode fazer isso. E parte desse risco, vamos dizer assim, sinistros, esses custos, esses claims que vêm aí, estão vindo atrasados. Ele tinha, por exemplo, um contrato de resseguro de vida no Chile. Essa carteira está horrível. Está vindo muito alta a sinistralidade. Por quê? Por causa das mortes provenientes do Covid. Só que vem com atraso, né? Vem com cauda. Então, isso vem derrubando o resultado. Meio que o cara fala, eu vou tirar esse contrato, porque esse contrato é ruim. Ele falou, eu vou reestruturar lá em 2020, quando foram descobertas as fraudes, ele falou, eu vou tirar esse contrato. Beleza. Mas esse contrato, ele tem uma validade ainda. De 2 anos. Ele só não renovou, mas ele tem... Ele não renova. Então, ele vai levar, ele então, carrega até o fim e esse efeito cauda se estende. Então, quando falaram no final de 2020, muito do que foi dito deu a entender para o mercado que esses contratos, eles iam sair da carteira no final de 2020 e que 2021 ia ser um ano de recuperação. Ao longo de 2021, eles foram mostrando que, na verdade, esses contratos, eles tinham um efeito cauda que se estendia até o final de 2022 e 2023. Obviamente, os contratos têm prazos diferentes, então eles vão sendo realmente limpos ao longo do tempo da carteira, e isso tende a diminuir a sinistralidade ao longo do tempo. Então, a gente tende a ver uma melhora gradativa. Só que, no curto prazo vai ter com um prejuízo de 155 milhões, que foi o prejuízo contábil, e a gente ainda teve um benefício de um processo do PIS/PASEP de aproximadamente 130 milhões, então você está falando de um prejuízo que sem isso seria de 285 milhões de reais. Então você ainda tem uma cauda muito grande e muito maior do que o mercado esperava que fosse ser. Então, com esse cenário para 2022, então apesar de arrefecer, com a gente não saber qual é a rentabilidade de longo prazo da empresa, e com múltiplos que ainda não são baratos, e por 2 razões. Se você compara com resseguradoras lá fora, os múltiplos lá fora são mais altos que os brasileiros. Lá atrás, existia o fato, por exemplo, do IRB ter despesas administrativas menores, você tem uma taxa de juros mais alta, que dá uma receita financeira maior, então poderia justificar esse múltiplo mais elevado para o IRB, mas você tem um fator de incerteza, que você não sabe quando vai terminar, e fora que o capital é consumido. Vai estabilizar, né? E o capital é consumido. Então você tem, por exemplo, 1,5 vezes book, então preço sobre valor patrimonial, o valor patrimonial com os prejuízos vai sendo consumido. Então o book é menor, o preço vai diminuindo. Então você tem uma incerteza e um capital que vai sendo consumido ao longo dessa limpeza, que realmente acabam justificando uma descendente de preço aí da ação, e a gente tem um cenário um pouco mais deteriorado. Regra de bolsa, assim, a empresa que tem um retorno do seu patrimônio, capital intensivo, né? Isso aqui é tudo capital intensivo, né? Precisa de dinheiro para crescer, seguro também, de certa forma. Um pouco menos que banco, mas precisa também de capital para crescer, para emprestar, para montar carteira. O retorno do seu patrimônio é igual o custo de capital, que é o custo que você
traz valor presente no seu modelo. Que o acionista demanda de risco para investir naquela ação. É o custo de oportunidade dele, o que ele poderia estar ganhando em outro lugar ou o que ele demanda para estar investindo naquela ação. Estou falando mais ou menos, vamos ser bondosos aqui, 15% de custo de capital do IRB. Né? E o ROI é? E o ROI é muito menor. Então não deveria... regra de bolso. Deveria, para tradear uma vez book, né, uma vez patrimônio, deveria ser mais ou menos 15 o ROI dele. Mas não é. Entendi. Para o PVP ser igual a 1, teoricamente o ROI tinha que ser igual ao custo de capital. Entendi. Só que o negócio é exponencial. Por exemplo, os bancos estão negociando a 20% de ROI. E o custo de capital mais para 13 ali, né? Para os bancões. Aí o preço, valor patrimonial, ele deveria ser um pouco maior, né? Você está falando de 1,5, 2... É por isso que vocês estão falando, então, que não está atraente o múltiplo, porque está negociando a uma vez e meia PVP, né? Preço, valor patrimonial, e o ROI é muito menor do que o custo de capital. E fora que o comparável internacional também é mais... Se botar na Gordon Growth, lá, aquelas fórmulas lá que você usa ali para fazer o seu DCF, é mais ou menos isso, tá? Tá, não, boa. Só para o pessoal entender, eu falei PVP aqui porque o pessoal conhece mais como PVP do que Price to Book. Fora que no final das contas ele ainda está mais caro que múltiplo internacional. Então, o valor patrimonial é o valor contábil do banco. Né? Se ele, é a mesma coisa, se você tiver um ativo que rende R$1, né? Isso aqui vale R$1 só, não vale mais que R$1. Então, hoje o mercado está pagando mais que R$1 pro ativo que não gera aquela rentabilidade toda. Que é entendeu? Você entendeu? Sim, entendi a lógica. Agora, num cenário em que o ROI começasse a se aproximar, a subir, a 15%, aí você poderia justificar esse PVP, com um prêmiozinho entendi. Um valor patrimonial maior. E é assim que os bancos negociam. Legal. E é bom você explicar isso porque, enfim, é uma regra de bolsa que é fácil de você olhar assim, fazer de certa forma. Aí você vê alguns valuations disruptivos, assim, tipo Stone ou Inter, que negociam a 5, sei lá, muito mais vezes o valor patrimonial. É que o pessoal está vendo que o valor, vamos dizer assim, o valor do negócio está lá na frente. Então, ele paga hoje por uma aposta que o banco lá na frente vai rentabilizar muito mais. É diferente por uma empresa madura. Uma empresa madura está muito mais no presente. Eu acho que um senso legal para o pessoal entender, como dificilmente a pessoa vai pegar e calcular realmente qual é esse custo de oportunidade, você consegue ver muito pela curva de juros. Então, você consegue fazer uma regra na sua cabeça, um senso na sua cabeça. Quanto o banco rende frente ao capital que ele tem? Vamos supor, ele rende 12%. Você tem um título de renda fixa do governo, zero risco, que paga 12%. Aquele negócio tem um prêmio de risco ainda por ser um banco. Para ganhar a mesma coisa com mais risco, você precisa ter um desconto no valor patrimonial. Então, você consegue fazer sem calcular todas essas fórmulas, você já consegue entender que existe uma discrepância só de você ter um título que paga 12% e o retorno daquele capital no caso do Banco do Brasil, na faixa dos 14%. Você já vê que tem uma discrepância. Eu vou assumir muito mais risco de ingerência, de um monte de coisa, para ter um retorno tão semelhante. Então, por consequência, você tem que ter um desconto para justificar esse prêmio de risco ali dentro. Faz sentido. Boa. Então, por isso que o IRB a gente está com uma recomendação de venda, né? A gente fez essa mudança agora, porque a gente viu que a rentabilidade futura que a gente via de 17% não era factível no médio e curto prazo, entendeu? E a gente fez o downgrade aí. Qual que é a recomendação de novo? Vender. De qual preço? 4,30. 4,30, exatamente. Uma última coisa que eu queria comentar, Bruno, que tinham me perguntado, inclusive no fechamento eu fiquei de responder, era sobre Banrisul. Então, Banrisul, pegando especificamente sobre o caso do banco, a gente tem uma compressão de margem, então como todos os outros bancos menores e também o Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil teve aqueles efeitos que a gente considera como não recorrente, então que não deve se repetir ali. Isso por conta da Selic ter subido mais rápido e eles não terem redeado todo o balanço, tal, etc. Então, o custo de funding, o custo de depósito, o custo de CDB deles aumentou. E isso impacta as receitas, né? O cara capta dinheiro de um lado e tem que pagar para aquele lado, e isso é meio que indexado a Selic, ele tem que reprecificar a carteira, como a gente já falou no início. Só que o Banrisul, ele tem um problema um pouquinho maior nessa reprecificação, que além do fato dele não ter hedge, então ele sofrer mais com essa despesa financeira, a carteira dele cresce mais devagar. Então, por essa carteira crescer mais devagar, ele reprecifica mais lento. Então, se você tem uma carteira que gira muito, a carteira de crédito cresce bastante.
você passa a conceder crédito com uma taxa maior, que é pré-fixada, e aquela carteira inteira vai se reprecificar mais rápido. Se o cara cresce pouco a carteira vai demorar para ser reprecificada. Então ele tem esse adicional, esse problema adicional. E o pior é que a carteira dele é pré-fixada. Então, é muito consignado. Ele tem acho que mais de 50% de consignado. E o consignado, ele é meio capeado ali, né? Você tem vários tipos de consignado. Ele está num consignado que não é tão capeado, mas todo mundo fica atrelado àquele o INSS, né? Que Sim. é capeado, que é, enfim, que tem um capzinho, que tem um limite ali máximo que você pode emprestar. Então é pré-fixado. Ele não consegue aumentar mais que aquilo. Entendi. Regulatório. Não consegue. Então ele está preso e ele não consegue repassar isso, fora que a carteira cresce pouco. Então além de não crescer a carteira, ele ainda tem o problema com o consignado. Entendi. E nesse caso, também é uma coisa legal. A maneira de você mitigar esse limite é crescer mais. Ou é volume é preço, certo? Sim. Receita, volume e preço. Então, como o preço está capeado, ele tem que crescer volume, mas como não está crescendo o volume, então já aí fica preso. E aí, fora isso, tem o problema também da despesa financeira. Exato. Eu acho interessante a gente comentar o caso de Banrisul, porque é justamente o caso que as pessoas falam, eu vou comprar porque o preço sobre o valor patrimonial está muito baixo. Mas está muito baixo porque a perspectiva dele ter um ROI recuperando é muito pequena. E hoje em dia você tem um custo de oportunidade muito alto. E assim, gente, banco estadual, estatal, enfim, federal, tem um problema de eleições. Ano que vem tem eleição governamental, né, de governo, eleição estadual, federal, né, e federal, né, e presidente. Então, isso pode gerar uma volatilidade muito grande no papel. Qual é o grande trigger para o catalisador, o gatilho, para o papel se valorizar, para o Banrisul? É a privatização. Só isso tem sido falado ou nem se fala? Não, mas a gente não sabe. Ano de eleição ele não vai fazer privatização zero, certo? Então, ano que vem não tem. Mas aí depende das apostas de quem vai ser o próximo governador do estado do Rio Grande do Sul e se ele vai privatizar ou não. Porque privatizando, o banco que está negociando que é 0,5 vezes o valor patrimonial, deveria valer 2 vezes, né? Sei lá, 2,5 vezes ou 1,5 vezes, sei lá. Mas muito mais do que ele está negociando hoje. Esse que é o catalisador do negócio. Boa. Tá. Legal. Boa. Quer falar de pets? Pets eu tenho, hein? É legal falar de pets, né? Vamos de pets, então. É uma empresa que eu gosto falar bastante, de pets, aí falar um pouquinho. Todo Mas mundo também pets, só... Quem não gosta de pets? Exatamente. Só quem não gosta de pet. Os caras que não gostam de pet, aí não vai dar pra pets, não tem jeito. Mas bom, falar um pouquinho da receita, então até anotei algumas coisas aqui. Veio bastante em linha com a nossa expectativa, né? A gente estava um pouco mais otimista do que o mercado em geral. Eu estava bastante otimista, né, no caso, porque eu acredito bastante na empresa e achava que, em geral, os ventos estavam bastante a favor da empresa. E a gente viu justamente isso nos resultados, né? Foi em linha com o que a gente estava esperando. A gente viu um crescimento de 43% da receita para 640 milhões de reais. A penetração digital continuou na Pets também. A gente bateu mais um recorde de penetração digital de 31%, o índice Omnichannel também bateu outro recorde de 87%. Então tudo isso mostra que a empresa ela é uma empresa de growth, né, de crescimento. No momento o foco da empresa é de fato de continuar expandindo, aumentando o volume, aumentando a presença no Brasil, até agora fora do Brasil com as aquisições recentes, né. Então esse resultado basicamente só mostrou que o plano de expansão da Pets está em linha, mesmo diante de um cenário macro um pouco mais desafiador, né, para varejo no geral, a Pets continua conseguindo expandir em diversas formas, e o fato deles continuarem cada vez mais aumentando essa penetração digital que eles têm, mostra justamente que a estratégia deles está de acordo com o que eles estão pretendendo fazer, né? Então, por exemplo, muito do que eles falam é que eles usam 85% do plano de reinvestimento deles, né, o dinheiro do IPO e também que eles vêm gerando de lucro, para investir em abertura de novas lojas. E aí, muitas pessoas perguntam, né, por que investir em novas lojas é um aumento no lado digital, né, porque lojas físicas. E aí é justamente por conta desse índice Omnichannel que a gente vê esse aumento das vendas digitais também, né, porque o Omni ele junta tudo que você investe em mundo físico com o mundo digital. Então, por exemplo, se a Pets abre uma loja aqui perto, ela abre a percepção das pessoas da marca Pets, né? Sim. E além disso, aumenta as vendas digitais.
E o Omnichannel, como ele integra o mundo digital com o mundo físico, existem 2 tipos de vendas, né, através do Omnichannel, que é o Pickup from Store e o Ship from Store, onde a Pets utiliza a própria loja como um centro de distribuição, ou você faz a compra e vai lá e retira você mesmo e você salva o custo de frete, né? Então, investindo no mundo físico é um investimento no mundo digital. O aumento no Omnichannel mostra que isso cada vez mais vem provando a ser verdade. Acho que no futuro o objetivo da empresa é nem ter mais centro de distribuição. Eles usam mais estrategicamente, porque existem alguns pedidos um pouco fora do normal, né? De repente o pessoal, não sei, tem um peixe muito grande que é... Um saco de ração de 25 quilos, Exato, Tem um elefante. Tem um elefante no seu meu quintal. cachorro é de 20 quilos, pô, tem esse problema. Tem que comprar o negócio ou o motoqueiro tá com um problema muito grande no bag dele. Aí não tem o que fazer, né? Porque daí você não tem como você ter uma loja com um aquário do tamanho dessa sala. E existem alguns pedidos específicos que você precisa ter o centro de distribuição, né? Porque o objetivo da Pets é, de fato, de poder atender os clientes em todos os aspectos possíveis para um animal de estimação, né? Eles querem que a Pets seja o top of mind para qualquer coisa, qualquer produto. No futuro, eles até falam em ter pet hotel, né? Para você deixar o seu bichinho de estimação enquanto você viaja, pet hospital, dog walker. Então é um pouco de tudo. Daqui a pouco o pet vai ficar vai ter mais atenção que o próprio filho. Não, exatamente. E essa que é justamente uma das teses, né, da humanização. E inclusive isso está no relatório lá da Genial Analisa, que a gente preparou, mas a pandemia ajudou muito o Pets, né? A empresa e o setor como um todo, porque assim, existem centenas de dados e notícias, mas eu comprei meu pet na pandemia. Viu? O Nishio se sentiu sozinho na pandemia, eu comprei o cachorrinho dele. Não, mas foi um efeito assim que considerável no condomínio, porque eu moro num condomínio. Sim, claro. Assim, teve um boom de pets durante a pandemia. Sim, com certeza. Não, e aí aí, só pegando o gancho, aí você pensa nisso, tipo, um monte de gente comprando pet. E aí você fala, pô, tá abrindo loja para também usar como CD, né, para distribuir os produtos. E, pô, como você tá vendo o pet como filho, pô, acabou a ração do pet. Não dá pra você esperar uma semana pra chegar o delivery da ração. Não, exatamente. Vai ficar sem comer. Então você tem, acho que, essa briga também pelos players de entregar rápido, né? Eu acho que quanto mais lojas se espalhadas pelo país, estrategicamente, mais rápido, né, você consegue entregar o sistema online, né, de e-commerce. Então, e outra coisa, os pet shops não fecharam durante a pandemia, não. Não, shops fecharam, mas os pet shops abriram. Mano, Exatamente. O cachorro fez a compra lá. E esse que é o ponto também, falando dessa questão de humanização, eu tenho até uma análise num gráfico de uma da nossa página de iniciação de cobertura, mas fazendo uma análise da população demográfica, né, do Brasil. A população de crianças de 14 anos ou menos, ela vem seguindo igual há 5 anos. E a adoção de cães e gatos vem aumentando. Então, assim, se você pensar, é muito mais barato você ter um cachorro ou um gato na sua casa. Para você cuidar também é mais simples. Por uma série de fatores, ainda mais inclusive agora na pandemia, porque as pessoas querem cada vez mais se aproximar, ter um bichinho, trata como filho mesmo. Então, essa tese de humanização e essa mudança na população demográfica só mostra ainda mais os fundamentos do setor, né? E a Pets, como meio que uma first mover nesse setor, né? Tá. Foi a única que fez IPO. Tem a Cobasi, que ainda tem mais ou menos a mesma porcentagem de market share, né? As duas têm por volta de 6%. A Pets foi a first mover, é a que está crescendo de uma maneira exponencial. E dá para ver isso também no crescimento de market share da própria Pets, né? Que há uns 3, 4 anos atrás era cerca de 2%, hoje já está em 6%. O mercado ainda é muito fragmentado e quando a gente olha para mercados... pet shops, né? Exatamente, são vários pet shops pequenos e se você olha para mercados um pouco mais desenvolvidos, Estados Unidos, China, México até, os top 2 players têm por volta de... No México é 30%, na China é 40% e nos Estados Unidos é 52%. Então, a tendência, né, para qualquer mercado... Consolidando, né? Exatamente, mas qualquer mercado, né? Qualquer mercado principalmente capitalizado, porque a pessoa capitalizado, ele consegue abrir novas lojas, crescer mais rápido. Eu acho que a Pets até mudou isso, porque eu lembro que alguns anos atrás eu não tinha concepção de que a Pets fosse tão forte até que ela começou a crescer muito o número de lojas. E ao longo do tempo, eu que nunca tinha entrado numa loja da Pets, eu quando era menor praticamente só existia Cobasi onde eu ia, eu comecei a entrar em loja da Pets porque a Pets começou a virar uma marca consolidada na minha cabeça porque tinha em todo lugar.
Então, eu acho que o fato dela estar muito capitalizada, o fato dela ter essa condição de consolidar o mercado, realmente coloca ela numa posição de muita vantagem e que vai colher muitos frutos. Eu acho que é por isso, inclusive, que é aquele negócio que a gente falou do múltiplo. O múltiplo dela é extremamente elevado. Sim. Mas o múltiplo dela está muito lá na frente porque ela tem uma perspectiva... Essa perspectiva de crescer, de consolidar, talvez né? o risco é a Cobasi via mercado, né? Que provavelmente vai estar pensando, deve estar mordendo para não é tudo só maravilhas, né? Toda empresa, todo setor tem seus riscos. E um setor com essas perspectivas de crescimento, com altas margens, vendendo muito, abrindo cada vez mais, a tendência é que venham mais concorrentes, né? A tendência é que a Cobasi talvez daqui a pouco abra capital. E é o que você falou, em termos de múltiplos, ela tá cara. Mas, voltando lá no que a gente está falando de PVP, né? Price to Book, preço-valor patrimonial, é muito comum você ver, para uma empresa que se espera tanto crescimento e já vem entregando muito crescimento, o mercado pagar mais do que ela vale no balanço, né? Que é o valor patrimonial dela, né? As margens são altas, né? As margens são altas, ela expande. Mais ou menos, ordem de grandeza, quanto que é a margem da Petz? De margem EBITDA? Pode ser. Margem EBITDA da Petz ficou em 23%. Ficou muito alto nesse rentabilidade alta. Né? Precisa só alugar o lugar e ter perspectiva de se crescer e consolidar. Acho que também isso leva na conta, né? O pessoal tem essa esperança. Tem risco? Claro que tem. E aí, enfim, às vezes tem uma quebra de expectativa, esse que eu acho que é o grande problema desse tipo de empresa, né? Que negocia muito mais alto. A gente estava falando isso. Mas, enfim, eu tenho Petz. E só para falar das lojas, cara, não é só abrir loja, é abrir loja estrategicamente. Exato. Pode parecer besteira, mas não é. Acho que tem um estudo, deve ter uma equipe lá que só estuda a rua certa, a avenida certa para abrir. Porque, cara, abriu a Petz, e acho que o CEO da Petz falou isso, ele falou, cara, nós abrimos nossas lojas no fluxo de volta para casa do trabalho. Então, não é só abrir numa avenida, é abrir na mão certa da avenida. Sim, Então, porque as pessoas compram a ração pro cachorro voltando do trabalho, voltando para casa. Vou parar aqui para comprar o que eu preciso. Igual o mercado. Você não vai ir pro trabalho com um monte de compra de mercado no seu porta-mala, entendeu? Ou no ônibus. 7 horas da manhã, você pega o carro e fala, nossa, agora eu vou passar no supermercado para fazer as compras do mês. E o iogurte vai chegar em casa 8 horas da noite daquele jeito maravilhoso. Não, e óbvio que você não consegue metrificar isso. Fala assim, porra, beleza, olha como foi tão assertivo. Mas, cara, entendendo esse contexto, você fala, puta, realmente tem uma diferença aqui em você abrir a loja estrategicamente. Não, e por experiência própria, tá? Eu vejo isso. Falando do ritmo de abertura de lojas também, né? Como eu falei, é o principal plano de expansão deles, né? Orgânico. Eles abriram agora, só nesse trimestre, 10 novas lojas, 7 em lugares diferentes do estado de São Paulo, né? Sendo que... Fala mais pertinho aqui. Sendo que 7 foram fora do estado de São Paulo, né, em estados menos mainstream, porque o foco é muito no Sudeste, né, tanto por conta de maior mercado, o ticket médio por cliente também é mais alto, então faz mais sentido. Mas eles têm essa meta de ser presente no Brasil inteiro, né? Agora eles estão... Muito lugar para crescer, né? Faltam 5 estados, eles já têm presença em todos os outros e o foco é claramente no Sudeste, mas tem muito mercado para isso. E além disso, né, eles falam, o plano deles é abrir 30 lojas por ano, né, pelo menos nos próximos 2-3 anos. Nos últimos 12 meses eles já abriram 33. E mantendo ainda a alavancagem deles, né, dívida líquida EBITDA em menos de uma vez, né, 0,6 vezes. Então, assim, eles vêm fazendo aquisições, eles fizeram agora Zidog, o Cão Cidadão e Cansei de Ser Gato. Vem fazendo aquisições, vem expandindo organicamente, mantém a alavancagem baixa, endividamento controlado. Então, assim, pensando num médio e longo prazo, na tese de crescimento do setor e a Petz se consolidando como a principal desse setor, eu gosto bastante da empresa. Dei até a recomendação de preço-alvo, com preço-alvo de 28, recomendação de comprar. E recentemente caiu bastante, né, por conta muito do cenário macro. A inflação impacta, de fato, bastante a Petz, né, e também tem o risco de concorrência. Falando um pouco dos lados que possam ser desafios, né, porque não é só ponto positivo. Mas também, por um lado, é um setor que se prova ser resiliente, porque você não vai deixar de comprar alimentos e cuidar da higiene. De certa forma tem um repasse de preço ali que o cara consegue Exatamente, eles conseguem repassar e isso é um dado interessante também, 80% do mix de produtos da Petz vem ou de alimentos, ou de higiene, ou de farmácia, né, basicamente.
Que daí, então, são produtos essenciais, né? São produtos que, se fosse para o seu filho, né? Que, no caso, o filho pode ser o cachorro ou o gato, o que Eu for. tenho cachorro, eu não deixaria de comprar nenhum desses, você pode ter certeza Você que não vai deixar de cuidar da higiene, É uma você não vai farmácia, deixar... supermercado e tudo junto, né? Exato, exatamente. E como, assim, não é imune à inflação, não é imune a tudo que o varejo vem sofrendo, né? Mas eu ouso a falar que não é um setor que pode ser considerado exatamente varejo, porque tem um elemento a mais, tem esse Essencial, elemento né? mais emocional, psicológico, que pode fazer com que dá mais espaço para a Pets conseguir repassar preço e conseguir ainda manter as suas margens em níveis saudáveis. Acho que a concorrência seria o principal, né? Exatamente, porque aí começa a entrar concorrência e E fica as briga de margem, começa Mas eu a acho que assim, dificultar. independente se você gosta mais de pets ou cobase e tal, etc., eu acho que esse fato de ser o primeiro a entrar no mercado, fazer o IPO, capitalizar e fazer Sim, aquisições, o Z-Dog acho que foi sensacional do ponto de vista estratégico comprar essa porque era essa um que marca, estava né? crescendo, Tava crescendo. eu cheguei a usar muito bom, poderia até desafiar, porque o cara é mais digital ali, então acho que foi muito acertado. Com o dinheiro assim, do IPO, o cara foi lá e comprou algumas coisas legais, assim, sabe? E através da Z-Dog também, a Pets ganhou exposição internacional, né? Que a Z-Dog tem 30% da receita vindo de demais países fora do Brasil. Então, também ganhou essa exposição favorável ao câmbio agora, né? Que além de ser uma empresa que vem crescendo muito e tem um know-how, né? Um conhecimento digital muito maior e muito bom que tem internacional, né? as sinergias faz muito sentido. Fez o maior sentido para a Pets entrar numa plataforma digital internacional boa assim também. E um outro ponto negativo que eu também não quero deixar de mencionar são os preços altos de commodities, né? Então, tanto as margens, né? Exatamente, porque como eu falei, né, uma grande porcentagem, desses 80% aí que eu falei que é higiene, farmácia e alimentos, 50% é alimentos. E os alimentos são rações, né? As rações para cães e gatos são basicamente feitas à base de milho e soja. Para quem acompanha milho e soja, estão em máximas históricas aí, né? Estão agora batendo cada vez mais recordes, saca do milho acima de R$30 consistentemente. E isso dificulta um pouco as margens para a Pets, né? Porque é um dos principais custos da empresa. Além do papelão, né? Também está bastante caro. Então, em termos de embalagem, em termos de preço de commodities alto, câmbio desvalorizado e inflação, pode ter impactos negativos para a Pets. Né? Esses são fatores exógenos, né? Que a empresa não tem o controle, que pode acabar afetando negativamente as margens e o crescimento da empresa. Isso que ele falou, só para traduzir um pouquinho. Os custos sobem e a empresa não consegue repassar o preço que ela está comprando o material, porque aqui a gente vive no dia a dia nosso aqui, o nosso salário não cresce como a inflação, né? O IGPM, etc. E o dólar, enfim, que está explodindo. Ajuda a gente aí. Então, aí esse repasse aí fica mais difícil e as margens, ou seja, ele fala assim, cara, eu quero continuar vendendo. É um trade-off. Ou ele repassa todo o preço e cresce menos, ou ele não repassa e comprime margem. Então, acho que é um trade-off. Uma que eu queria que você comentasse é JBS. Então, eu sei que você faz a cobertura também, se você pudesse falar um pouquinho do resultado da empresa, porque essa aí está apresentando bons resultados resilientes numa bolsa que não está tão resiliente assim, né? Com certeza. Bom, eu vou falar só por cima aqui de JBS, porque a JBS são basicamente 5 empresas dentro de uma, e a gente podia fazer o podcast inteiro aqui falando dela, então eu vou tentar passar por cima, até para poder falar de cash. Boa. Porque eu também nosso tempo tá quase se esgotando. Tá, então eu vou falar rapidão, me interrompam aí qualquer coisa. Não, é só pra brincadeira, pessoal, a gente não tem tempo aqui, né? É só pra falar que a gente normalmente gosta de fazer 1 hora, assim, mais ou menos. Sim. É só pra gente... Não, vamos manter dentro. Mas eu também quero ouvir de Melios. Não, bora. Eu anotei aqui, pô. Tô apanhando. Tô apanhando, hein, Melios. A nossa promessa de falar, né? Sim. Mas enfim, falando rapidamente aqui, a JBS, bom, o resultado foi, como o Bruno aqui falou, muito acima, não muito acima das expectativas, porque o mercado já esperava que a empresa ia ter mais um trimestre de recordes. Aqui na Genial a gente também esperava isso, né? Tá tendo nossos relatórios. Mas novamente são números que assim impressionam, né? 93 bilhões de receita,
quase 14 bi de EBITDA, o lucro cresceu 140%. Para uma empresa do tamanho da JBS, você não, normalmente são coisas mais constantes, né? Uma empresa que é líder global do setor, que tem esses 90 bi de receita em um trimestre, você não espera que você vai ver um crescimento, né? Mas a JBS continua entregando esses resultados. A única razão pela qual na minha opinião, ainda não vimos uma grande aceleração no preço da ação é mais por conta de que já era meio esperado isso, porque a JBS, né, apesar dela estar listada ainda na Bolsa Brasileira, né, e está no Ibovespa, ela é uma empresa basicamente americana. Ela tem 75% da sua receita vindo dos Estados Unidos. A grande maioria disso é focado em carne bovina, mas também tem partes bastante relevantes em carne suína, que é carne de porco, né, e carne de frango também, através da Pilgrim's Pride e da JBS USA Pork. E nos Estados Unidos, o cenário está muito positivo, né, a disponibilidade de gado está muito alta e a demanda está cada vez mais forte, tanto por conta da reabertura da economia lá, quanto por conta da própria população ter um pouquinho mais de poder para poder comprar, poder de aquisição, né, para poder realmente suprir essa oferta muito grande que está tendo. Então as margens nos Estados Unidos hoje ficam muito atrativas para qualquer empresa lá, né? A Marfrig também teve resultados muito bons, mas para a JBS especificamente, que também tem o ganho de escala, né? Uma empresa que é a maior do setor, que tem um nível assim de tamanho, acabei de falar os números, muito maior do que as outras, do que os seus concorrentes, ela vem se aproveitando muito desse ciclo, especialmente nos Estados Unidos. E a margem dela também cresceu em 3 pontos percentuais, chegou em 15% de margem EBITDA. Para quem acompanha mais ou menos o setor, algo normal de margem EBITDA para esse setor é cerca de 10% para carne bovina, então 5 pontos percentuais é um negócio assim, meio... nunca vimos isso na história desse setor, ainda mais da empresa, então assim, tá tudo muito favorável para a empresa. E o que se espera, né, quando o momento está muito positivo assim, é de repente uma virada de ciclo, né? Não é possível que vai continuar mantendo margens nesse nível, não é possível que vai continuar assim. Mas a JBS, ela tem muita diversificação, tanto regional quanto de produtos. Então, ela está exposta a ciclos positivos e negativos no mundo inteiro. Com a demanda na China vindo muito forte, ela consegue exportar. A Europa agora aumentando a demanda com a reabertura na economia, começa a focar mais a sua capacidade produtiva na Europa, foca mais em aquisições. Então, a JBS ela consegue manejar e fazer essa gestão de uma maneira que ela consiga continuar entregando os resultados. E eu posso falar aqui, posso prometer que isso vai acontecer, mas é só você ver o track record da empresa. Os últimos trimestres, últimos anos, existem momentos difíceis para o setor de carne suína, existem momentos mais desafiadores para a carne bovina. A JBS sempre consegue se reajustar de acordo com o que faz mais sentido e entregar resultados excelentes. E até falando aqui um pouco dos números, né, algumas coisas que chamaram bastante atenção nesse último trimestre, foi o dividend yield da empresa, né, que veio até agora em 2021 está em 8%, e somando as recompras de ações da empresa, né, quando a empresa de fato recompra as próprias ações que ela tem, junto com o dividend yield, o ROI da empresa chegou em 15% já em 2021. E além disso, ela chegou em investment grade. O que isso significa? Que quando 2 das 3 principais agências de rating, né, de risco de crédito, né, que são a S&P, a Moody's e a S&P, Moody's... Não esqueci a terceira. Agora não veio em mente, mas enfim... a S&P, a Moody's e a terceira que agora não está vindo em mente. Se 2 dessas 3 dão o nível de investment grade para uma empresa, né, dão um risco de crédito para ela que é considerado um benchmark, né, um nível elevado para o setor, ela é passada a ser considerada investment grade. E poucas empresas têm esse nível, né, e são normalmente só empresas americanas, muito bem sucedidas. E nesse trimestre, agora faz 2 semanas, com a Moody's dando upgrade e a S&P tendo dado lá em junho, agora a JBS é considerada investment grade. Isso também abre portas para ela abrir o capital na Bolsa Americana, que vai ser muito positivo para a empresa também. E além disso, está sendo cada vez mais bem vista, tanto nos olhos do investidor gringo, quanto do investidor brasileiro. Isso aí é um catalisador interessante. Sim,
faz um... Como é que tá as conversas em relação a isso? Da abertura da Bolsa dos Estados Unidos? Tá andando, os caras falam? Então, conversam? Quando você conversa com a empresa, eles não abrem muito, né? Mas, assim, dados os últimos movimentos, a JBS agora acabou de realizar a compra de 100% da Pilgrim's Pride, né? Eles tinham 85%, mas agora 100%, que é uma empresa americana. Agora com investment grade, cada vez mais o foco nas operações nos Estados Unidos. O que se espera e o que eu acredito que aconteça... aqui falou agência Fitch. Fitch, exatamente. Muito obrigado, valeu, Luiz Antônio. Exatamente. Se duas entre as três, Moody's, Fitch e S&P, dão o investment grade, a empresa é considerada investment grade. E a JBS chegando nesse nível, mantendo o risco de crédito dela com perspectiva estável, né, que é a maneira que as agências de crédito avaliam. Isso só é catalisador para abrir bolsa fora, para ser bem vista nos olhos de investidores. E, de novo, assim, nos últimos 15, 20 anos, a JBS tem uma estratégia que é muito clara. Continuar gerando valor aos acionistas e continuar investindo muito tanto em crescimento orgânico quanto inorgânico, né? O orgânico é investir nas suas próprias operações, o inorgânico é através de aquisições. E só em 2020 eles gastaram 4 bilhões de dólares em aquisições, né? Que hoje é cerca de mais de 20 bilhões de reais, né? Hoje em dia. Mas quanto foi o EBITDA de um trimestre? De um dos trimestres? Desse trimestre? Esse último foi 14 bi. Então você vê que mesmo gastando 20 bi, ela gera 14 bi de EBITDA em um trimestre. Então, tem muito considerando Tem muito bi. Tem muito bi aí nessa conta. Exatamente. No último ano e meio gastaram mais de 20 bilhões em aquisições. E as aquisições, elas fazem sentido, né? Porque uma delas foi da Vivera, que é a terceira maior empresa de proteínas vegetais da Europa. A outra foi da Kerry Consumer Foods, que é de produtos congelados e preparados. Uma obra aqui. Só para dizer para o pessoal aqui que infelizmente está tendo uma obra aqui do nosso lado, então não se preocupe se tiver algum barulho aí. Atrasados e com obra, mas estão aí. Tem da Kerry Consumer Foods, da Huon, que é de aquacultura, né, que é basicamente produção e comercialização de salmão. Além da Sunny Valley, que é uma empresa da América do Norte, não só os Estados Unidos, a América do Norte como um todo, que foca em bacon, frios e produtos preparados também. Então eles fizeram essas aquisições extremamente relevantes, agora também anunciou investimento de 100 milhões de dólares na Biotech Foods, né, que é fazer, basicamente, preparar alimentos à base de células de animais. Então, eles são líderes em vários mercados que ainda estão com perspectiva de crescimento, continuam investindo, mantém a alavancagem baixa, dívida sob controle também. Então, assim... O pessoal vai descobrir que a gente se mudou para a faixa de Gaza, no novo escritório, no meio da faixa de Gaza. A gente atrasou porque tava demolindo a sala, a gente teve que parar aqui, vamos demolir depois. Passou para outra. Mas é basicamente isso. Para não tomar muito mais tempo também, eu vejo a empresa com muitos bons olhos. Resume qual é o preço-alvo. Preço-alvo, eu tava a 42, né? Quando eu iniciei a cobertura, foi lá em maio, se eu não me engano, eu coloquei 42, quando o preço estava em volta de uns 27. Hoje está por volta dos 37, se eu não me engano. Então, por enquanto, acertei meu call, mas eu já aumentei o preço-alvo. Hoje o preço-alvo está R$50 e com recomendação de comprar. Vai cair na trap da Cash. Lembra? Que chegou no meu preço-alvo, aumentou fala, pô, tem que aumentar. Aí ele subiu, caiu. Mas para mim é uma empresa tanto de crescimento quanto de valor. Com certeza entender a empresa, né? Com certeza existem riscos sanitários, é um setor complicado, mexe com alimentação. Existem riscos geopolíticos também entre países, né, de proibir exportações, importações. Então, existem riscos, mas da maneira que a gestão da empresa vem cada vez provando que ela é capaz de entregar os resultados e eu continuo bastante otimista aí, tanto no médio quanto no longo prazo para a JBS. Boa. O Luiz falou aqui, não esquenta, não está dando para ouvir o barulho da obra. Bate-papo show de bola. Valeu, Luiz Antônio, pelo feedback. Valeu, Luiz. E valeu por ajudar pela... Não, a gente aqui parece que literalmente tá caindo a bomba aqui do lado. Mas, eu vou falar de cash, eu não vou pegar também muito tempo, e eu vou basicamente resumir, meio contar para vocês aqui qual é a minha tese, né? O que eu vejo da empresa, o que a gente vê aqui dentro.
e espero conseguir tranquilizar nosso diretor que está ali, que tem posição em cash e tá nervoso, tá olhando aqui pra gente. Mas, ele tá bravo, na verdade, com você. Mas basicamente, qual que é a grande ideia? E eu acho que eu gosto de separar as minhas análises, quando eu olho para as empresas tech, em dois grandes estágios da análise, né? Então eu tenho um estágio da análise onde eu foco mais em olhar indicadores de curto e médio prazo, que eu vou explicar quais são, e aí depois, lá na frente, eu gosto de olhar outros indicadores, que são os indicadores que eu chamo de longo prazo. Por que eu acho que isso é interessante a gente ter isso muito em mente? Porque a dinâmica do setor de tecnologia e dessas empresas, que são recentes, teoricamente, não só na Bolsa, mas também de tempo de vida, né? A Merius, por exemplo, nasceu ali em 2011, uma empresa super nova. Ela está passando e vai passar por mais tempos por um estágio de growth stage, né? Que é um estágio ainda inicial de growth stage e longe da maturidade, que é onde a empresa de fato começa a pagar dividendo e é aquela empresa um pouco mais madura, menos volátil. Que dá lucro. Que dá lucro, que gera caixa robusto, paga bons dividendos, assim por diante. Isso está longe de acontecer com o Merius, então para quem, enfim, quer investir em Merius para isso, pode largar a mão que não é agora, né? Mas óbvio, se quiser se posicionar, você deve se posicionar. Então qual que eu olho no curto prazo? E quando eu vejo os relatórios, gosto de analisar isso. Basicamente, é crescimento de base de cliente, retenção e engajamento desses clientes. E aí, para isso acontecer, a empresa tem que sempre ou fazer M&A para trazer novos produtos, novos serviços. Ou novos clientes, né? E novos clientes também, ou por conta própria. Tá uma mexidinha? Tá bom agora? Voltou? Beleza. Só para eu retomar aqui, se o pessoal não escutou, qual parte que travou? Os clientes. Pode voltar? Deixa eu voltar aqui, pessoal, porque travou o microfone, foi mal. Mas basicamente, qual que é a ideia de olhar uma empresa de tecnologia? Olhar primeiro para crescimento de base de cliente, produto, engajamento desses clientes, lá na frente olhar para a lucratividade. Por quê? Porque a lucratividade só vai ser possível se você conseguir trabalhar e ter uma base de clientes ativa, engajada e grande o suficiente para você conseguir... Se a base de clientes começar a derrapar, então, sinal amarelo... Então, é aí que está o grande problema e depois eu posso fazer até um paralelo com as outras empresas que a gente tem cobertura aqui de tecnologia. Então, vamos olhar para esses indicadores de operação da Merius nesse trimestre. Contas abertas atingiu 20,8 milhões de contas abertas. Isso é um crescimento de 78% ano contra ano, 10% tri contra tri. Tem uma questão aqui, fala, o crescimento está diminuindo, a curva está ficando um pouco, vamos dizer assim, menos pontada para cima. Isso é normal, obviamente o crescimento não vai ser tão robusto quanto a gente viu nos anos de 2020, que foi um ano de pandemia. Quanto foi no ano? 78%. Só que qual que acho que o grande pulo do gato aqui? E isso foi inclusive dito pela empresa também, tá? Era uma expectativa minha, mas a empresa deixou isso bem claro no call. Muitas das contas abertas que eles tinham, uma das formas de trazer os clientes para dentro era via o cartão de crédito Melius, que eles faziam um co-branded com o Banco Pan. Como a Melius quer criar a vertical própria dele, serviço financeiro, dado a aquisição que eles têm da Acesso Bank, que vai permitir tudo isso, conta digital, cartão pré-pago de crédito, Pix, conta de investimentos, empréstimos, o que eles estão fazendo? Eles pararam de ter uma despesa de marketing voltada para cartão. Então, uma das fontes onde eles tinham para trazer a conta aberta deixou de basicamente existir nesse tri, porque eles pararam essas despesas. Só que mesmo assim, você percebe que não é só cartão que traz os clientes para a Melius. Isso de fato é bom de a gente ter percebido. Então não é só o cartão que faz com que os clientes abram a conta. Tem outros produtos, outras formas de fazer com que seja interessante para o cara ter a conta. Então por isso que esse crescimento achatou um pouquinho e a gente não viu essa curva tão pontuda para cima. Mas de mesma forma cresceu. Aí a gente fala, beleza, não adianta só abrir conta se você não consegue engajar. Abrir conta é muito fácil, você abre de graça. Aí uma métrica de engajamento de cliente, tem uma diferença entre engajamento e retenção, que eu explico daqui a pouco. O engajamento é o cara de fato tá ali usando o aplicativo, usando o cartão, tendo instalado o aplicativo no celular, assim por diante. Usuários ativos é essa métrica que eu uso para entender o engajamento do cliente. Isso cresceu 168% ano contra ano, 8% tri contra tri. Atingiu 9,5 milhões de usuários ativos nesse período. O que é super interessante, a Melius vem crescendo esse engajamento. Agora, qual que era uma preocupação minha enfim, do mercado, acho que a gente pode dizer como um todo também. Quando você tem uma abertura de conta grande, claro que talvez você consiga ter o usuário engajado, pelo menos nesse período onde ele abre a conta. Agora, qual que é o grande pulo do gato? Se a empresa consegue reter as safras antigas de cliente. Aquele cara que abriu conta lá em 2011, lá em 2014. Será que esse cara ainda está na empresa? Porque é esse cara que, continuando cada vez mais tempo ali, deixando grana na mesa, vai aumentar o LTV e você vai conseguir ter um CAC pequeno. Porque você trouxe aquele cara uma vez, você não precisou
vamos dizer assim, muito baixo, é um custo muito baixo, você não precisa trazer ele de novo. O crescimento é orgânico nessas empresas. Então, Exatamente. uma pessoa fala para outra e o cara não tem que investir muito em marketing como grandes empresas para trazer cliente. Né? O que seria ruim, por exemplo, é o cara da safra antiga não ser mais cliente Melios e falar mal da empresa para outra pessoa. Aí você atrapalha esse crescimento boca a boca, esse crescimento mais orgânico. E aí o que a Melios, que não divulgava, passou a divulgar depois de alguns pedidos nossos, tá? Uma análise cohort de GMV por safra. Cohort é safra, tá, gente? O que é uma análise cohort, só para o pessoal entender? Basicamente, com essa análise, a gente consegue ver como que cada safra de cliente, ou seja, como que aquele cliente que o cara trouxe em 2011, em 2012, em 2013, está deixando de GMV e transacionando de GMV dentro da plataforma. O que a gente conseguiu ver nessa cohort? Eu vou explicar aqui porque a gente não tem a imagem. As safras mais antigas, desde 2011, elas continuam até hoje em dia, até o presente momento, transacionando GMV na plataforma. Ou seja, continuam, de certa forma, usando o ecossistema Melios. Agora, as cohorts mais recentes, são os clientes mais recentes da companhia, são cohorts maiores. Ou seja, é o cara que não só está negociando, não só está usando, como está ainda com GMV maior do que as safras antigas. Isso, de certa forma, mostra que o cliente que está chegando hoje em dia, ele também está sendo mais engajado e mais bombardeado, de certa forma, a usar os novos produtos, novos serviços. E aí isso é uma grande estratégia. Por quê? Porque você já testa a monetização, hoje em dia, mesmo que a empresa não seja lucrativa e não gere caixa, dos produtos que ela está colocando no mercado. O cara tem um LTV maior. Ele tem um LTV maior. Porque eu acho que é até legal falar dessa métrica, porque o LTV sobre CAC e você usa também no Inter, provavelmente. Traduz aí, LTV sobre CAC. O LTV é o Lifetime Value. Então, geralmente, o mercado calcula isso... Quanto tempo o cara fica na base. Quanto tempo o cara fica na base, quanto ele gera. Deixa de grana, vai. Deixa de dinheiro ali. É interessante comentar dessa conta, porque muita gente calcula errado e muitos bancos apresentam de uma forma, ou empresas financeiras, ou, enfim, as empresas apresentam de uma forma e geralmente você precisa pegar e calcular ali, porque a empresa, esse não é um número geralmente auditado. Então, uma das formas que se calcula é justamente a receita diluída dos custos variáveis ali, porque o custo fixo vai sendo diluído à medida que a sua base de clientes aumenta. Então, geralmente, essa é a forma mais utilizada. Então, não tem uma fórmula exata. Exato, mas geralmente essa é a mais utilizada. E aí, você tem o quanto esse cliente vai gerar, então agregar de valor excluídos os custos fixos, e o CAC é quanto custou para adquirir aquele cliente. Custo de aquisição. Custo de aquisição. Pô, quanto me custou para aquele cara virar meu cliente? Através de marketing, através de outras iniciativas. A empresa, quanto maior for essa discrepância, mais vale a pena para ela se abdicar de ganhos de curto prazo para trazer ganhos de longo prazo. Exato. Porque ela sabe que o lifetime value, ou seja, o valor adicionado daquele cliente à sua base, vai gerar muito retorno frente a um custo de aquisição muito baixo. Como o lifetime value está no futuro, o custo de aquisição vem agora, então você tem um retorno baixo no curto prazo e um retorno alto no longo prazo. Então, a empresa busca essa disparidade cada vez maior. É por isso que quando a gente vê o resultado de empresas financeiras, que é, por exemplo, até o caso de Nubank agora, geralmente, no curto prazo, o prejuízo por um longo período de tempo é crescente, até que, de repente, ele começa a se transformar num lucro rapidamente. Da Nike, né? Você tem Exatamente. Exatamente. Tem, bottom, tem uma barriga e depois você tem quanto mais você vai pro bottom, se você fizer a coisa certa, realmente estiver fazendo assim, mais rápido ele volta. Esse era um e ponto... o risco é nunca voltar do bottom, então tem risco. mas essa é a grande pergunta, gente. Quando vai voltar? Eu acho que é legal a gente colocar nesse ponto, porque muita gente falou assim, pô, deu prejuízo. E agora? Acabou a empresa. Qual que é a grande questão? Acho que o Bruno falou muito bem. É normal você ter o prejuízo nesse curto prazo, porque a empresa tem muito bem claro essa métrica de trabalhar LTV, trabalhar CAC, criar os produtos, desenvolver mais time, gastar mais com o time agora. A base está crescendo. Agora, qual que é quando que isso não é justificável e é ruim? Quando você vê o prejuízo aumentando, mas a base de cliente diminuindo, ou a base de cliente não aumentando, e esse crescimento não vindo. Perdendo retenção de cliente safra antiga, que aí você vai aumentar o CAC, você vai precisar trazer o cara de novo. caso de... Eu posso comentar depois. Tá. Quer que eu comente agora? Não, só falar o nome. Então, o que eu vejo que está acontecendo, eu acho que é um pouco do caso de Mosaico. Tá? Então, o Mosaico a gente vê, é um pouco da minha visão, é um pouco da nossa análise. Sabe se é a transição com o Bookpan? Pode ser um pouco da transição, mas o que eu vejo. O Mosaico é um case que aparentava ser muito interessante no IPO, em termos de opcionalidade, nesse sentido de criar novos produtos. É o dono do Buscapé, né? de trazer clientes maiores. Só que o que a gente tem visto no resultado é um pouco completamente contrário.
é uma empresa que está perdendo visitas nas suas plataformas e é uma empresa que não tem produto novo, não tem feature nova. Então é muito difícil você conseguir monetizar essa base de cliente. Ela cresce pouco ela e não cresce traz pouco, não traz. E agora com o PAN, né? Então, enfim. Com o PAN agora, talvez isso seja bom, mas a gente tem ainda... comprando a Mosaic, quando estão fazendo uma fusão ali, mas... E esse TRI foi fraco, né? Sim, o TRI foi fraco, e aí o que eu acho que tem esse risco também de o seguinte... É muito importante que você seja um first mover nesse sentido, nesses setores um pouco mais competitivos, onde a base de cliente, o cara consegue, ele sai muito fácil para ir para o concorrente. Então, se você não dá um diferencial para aquele cara, ele sai da sua plataforma, ele vai para o outro que está dando. Então, o que a Mosaico fez? A Mosaico implementou cashback, ainda falta muito das ofertas que eles têm de cashback. Pelo que eles falaram, tá? No próximo TRI vai ter cerca aí de 50% dos produtos com cashback já, o que é baixo na minha visão, ela tem demorado para fazer isso, e a outro diferencial deles é o cartão de crédito. Com o Banco Pan, você tem agora, obviamente, um segmento financeiro um pouco mais robusto, mas, de novo, demorou para acontecer na minha visão. Meli já faz isso muito antes, e hoje o cashback, na minha visão, é um must-have para praticamente todas as empresas, não é um diferencial mais. Não é você falar, pô, eu tenho cashback, esse é o meu diferencial, não, esse é o seu nivelador, é o pré-requisito. Então é isso que eu vejo, e é por isso uma das razões que eu vejo GMV de Mosaico caindo, as pessoas não estão mais usando a plataforma, visitas únicas caindo, o que é muito prejudicial para a empresa lá na frente, porque agora seria o momento de crescer base, e não perder base. E o que tem acontecido no Mosaico é perder base. E ver o GMV caindo numa empresa que, teoricamente, tinha que aumentar o GMV e está gastando para isso, e é uma tech, é muito... É o que você falou, né? O switching cost é muito baixo, né? É de graça para você abrir a conta em outro lugar, entendeu? Então fica um pouco essa questão. Para falar de GMV, ó, Melios veio 1,4 bi, tá, de GMV total de Melios, um crescimento de 118% ano contra ano, um pouquinho acima das nossas projeções aqui na Genial, que era de 1,2 bi. O pessoal falava, pô, você já é otimista. De fato, eu sou até, a gente estava otimista com os nossos modelos ali, só que a empresa tem entregado até acima do nosso otimismo, tá? E até acima do otimismo de mercado como um todo. Então, isso é interessante. Acho que isso é um trigger um pouquinho para você disparar um pouquinho a ação. Claro que você tem um cenário macro que acaba, às vezes, um pouco pesando nessas empresas. Às vezes não. Isso de fato está pesando. Só que eu acho que, enfim, é um negócio contextual, um negócio, uma parte macro agora. Não acredito que isso seja para o longo do país. Daqui 5 anos, daqui a 10 anos. Espero que o país cresça, espero que o país mude um pouco desse cenário. E não é isso que vai fazer com que a empresa fique a esses patamares como estão hoje. Caso de Magalu, a mesma coisa. Você pega todas as empresas, Banco Inter, a mesma bastante coisa. E isso é até legal para a gente falar, que é a mesma coisa que a gente tinha comentado anteriormente. Quando custa a oportunidade de investir numa ação, ou seja, o seu retorno potencial em algum outro investimento, um risco muito baixo, é muito grande, você repense naquela sua alocação. Na nossa conta, isso é basicamente o dividendo dividido pelo custo de oportunidade, que é, em síntese, o custo de capital, que é o que a gente calcula. Quando você tem essa disparidade, esse custo de capital aumentando muito, na verdade, ao longo dos anos, ele é composto. Então, ele vai aumentando ao longo do tempo, porque o custo de capital, ele roda juros compostos. Quando você chega na perpetuidade, que é onde está o valor dessas empresas, longo prazo, que é onde ela vai rentabilizar, aquele valor é muito pequeno trazido a valor presente, trazido a valores de hoje. E por isso, quando a curva de juros aumenta, o valor ali é destruído, dizimado. Então, por isso que a gente tem uma queda tão abrupta dessas ações. E a gente saltou para um juro longo no fim do próximo ano ali de 12. Então, é uma alta nas pontas de curva longa de juros que afeta o valuation das empresas. Não tem segredo. Toda empresa de tecnologia de growth vai sofrer porque o valor tá lá na frente. Entendeu? Só a curva de juros não aumentar mais. Né? É só você ter... Só traduzir para o pessoal um pouquinho. Quando a gente faz valuation das empresas, a gente pega todo o fluxo de caixa das empresas ao longo do tempo e traz a valor presente. Esse trazer valor presente é basicamente trazer com desconto, né, que chama taxa de desconto ou taxa de capital, enfim, da empresa, o custo de capital da empresa. E quanto maior isso a taxa de desconto, menor o seu valor presente. Como essas empresas estão com valor lá na ponta, toda vez que você aumenta um pouquinho só essa taxa de desconto, que seria os juros de longo prazo, o valor justo, cara. O Brasil risco país, o Brasil está ruim e tal, etc. Isso tem um impacto maior nessas empresas de crescimento lá na frente. As empresas mais maduras, tal, a maior parte do valor dela está agora, está aqui, né? Os bancões, tal, etc. Então tem menos impacto, apesar de ter impacto também. Tem impacto também. Mas tem menos. Então essas empresas aí
sofreram muito agora. Fora que, se você olhar também os dados que estão vindo aí de vendas, tá, o Brasil tá ruim, então, tá caindo. E Melius é muito... E aí, pô, Magalu, esse negócio despencou mesmo. Não, e Melius é muito ligado a e-commerce. O Magalu é um grande parceiro. Então, quando você tem uma inflação mais alta, uma disponibilidade de renda das pessoas mais comprimida, vamos dizer assim... Pela inflação, porque pela inflação, o cara vai preferir comprar o alimento em vez de comprar a televisão, por exemplo. Então, a inflação está 10%. A cesta básica em São Paulo é mais de R$600. Então, e o salário mínimo não 900, só você né? tem essa questão de valuation mesmo, e vocês podem ter visto isso nos preços altos, que a gente fez essa redução por uma questão de taxa mesmo, a gente já fez essa redução, mas também por uma questão de, até uma projeção para o ano que vem, daqui a 2 anos, por conta dessa inflação, da recessão, dessa menor disponibilidade de renda. Então, assim, para curto prazo, pô, vai ter um trigger, a ação vai voltar a patamares que estavam antes da queda? Cara, não tem bola de cristal, mas é muito difícil que isso aconteça. É um cenário muito ruim. Tá? É um cenário muito ruim. Então, assim, pô, quero me posicionar em empresa de tecnologia, de crescimento? Beleza, se posicione, mas saiba que é um investimento que é um pouco mais de longo prazo, não é para daqui a 1 ano. Ainda mais esse cenário que a gente tem de tanta incerteza. E aí, só para falar uma questão que eu gosto de quando eu toco nesse ponto de Melius, é a questão de opcionalidade. O que a opcionalidade basicamente pode significar para você entender? Eu gosto de traduzir assim, na ponta da língua. O que a empresa pode fazer que destrave um valor que seja super interessante que ninguém estava pensando? Vamos colocar dessa maneira. E Melius vem fazendo isso. Quando a gente viu no começo uma empresa só de cashback virar uma empresa, um ecossistema que traz toda a jornada de compra do cliente, desde a compra, de originar a venda ali para os parceiros, até o pós-compra, de o cara ter uma conta digital, usar o cartão de crédito, receber o cashback ali, pedir um empréstimo para alguma compra, cotar um seguro e fazer um seguro com algum parceiro dentro da plataforma, recebendo o cashback também. Isso é opcionalidade, isso destrava valor. E aí, qual que é um outro ponto que eu coloco aqui? Uma recente aquisição da Melius, que é uma empresa chamada Alter, uma empresa ligada à criptomoeda. É basicamente um hub de cripto que proporciona a negociação de criptomoeda ali dentro. O que Melius quer fazer? Eles compraram essa empresa, eles vão implementar para essa base de 20 milhões de contas e 9,5 milhões de clientes ativos a opção do cara poder negociar criptomoedas. Vai começar com Bitcoin, mas isso não significa que não vão ter outras criptomoedas. Você pode ir colocando Ethereum depois, que é uma tendência, querendo ou não, da sociedade em adotar esses projetos ou pelo menos investir nisso. Só que vai além. Uma coisa é você gostar dos projetos, você estava falando isso com o Bruno, e apostar no projeto. Outra coisa, de fato, você começar a usar aquilo para alguma coisa no seu cotidiano. E abre uma porta para que o cliente Melius consiga não só negociar Bitcoin, negociar criptomoeda, mas usar aquilo para comprar o produto. Ou para fazer transações comprando produtos, transações de valores, usando as criptos. Que aí eu acho que é um grande passo que a gente pode ver acontecer no futuro e Melius já tem se posicionado antes para isso. E óbvio, né? Você tem também o que eles chamam de cryptoback. Então, em vez do cashback, você recebe um cryptoback na sua carteira, o que de certa forma é interessante, porque a gente tem, se receber uma cripto de graça nesse sentido, e você ter a cripto ali com essa valorização, você pode até ganhar um dinheiro que talvez possa até ser relevante. O que é legal, acho que isso é opcionalidade. De novo, é só isso que vai acontecer? A Melius só vai trabalhar assim? Acredito que não. Agora, o que pode acontecer? Difícil de dizer também. Porque isso que é a opcionalidade. Eu acho que esse é o trigger que a gente pode ter para os próximos anos. Então, gosto de citar esse ponto, porque eu acho que esse ponto de criptomoeda é legal. E eles não abriram muito dado, tá? Foi a primeira vez que eles abriram um dado dessa conta. Até esqueci de trazer aqui os dados da Alter. Mas os clientes, eu tenho isso em mente, o cliente da Alter saiu no último ano, no 3T20, de 3 milhões, se eu não me engano, para 27 milhões. Então, é um crescimento super absurdo em um ano de cliente, que só tende a continuar crescendo para 27 milhões de clientes. Só aqui no Brasil? Não, minto. 27 mil clientes. Desculpa. Ia ser cliente pra caramba. Era ser cliente pra caramba. Eu tô lendo aqui eu tô lendo aqui o milhões e tô confundido. É 27 mil clientes. É 3 mil clientes para 27 mil clientes. O que é um crescimento, obviamente não a casa de milhões, mas é um crescimento relevante. Desculpa, eu li aqui milhões e me confundi. Agora que eu li aqui, eu falei, calma, não é milhões, é mil. É 1.000 clientes. Mas, enfim, de fato é um crescimento relevante. Sim, ainda é bastante, um crescimento robusto. E aí, por último aqui, o pessoal fala, porra, EBITDA negativo, prejuízo, isso é ruim, não é? É o que a gente estava conversando. É justificável, não pode permanecer no prejuízo para sempre. Nos nossos modelos, o que a gente tem? Prejuízo para 2021, prejuízo para 2022, prejuízo para 2023, pelo menos até o meio do ano.
Depois a gente começa com um pouquinho de lucro. E aí esse lucro crescendo. Só em 24? Resiliência. Agora, o que a gente tem que olhar é como que a empresa vai atravessar esses anos e se uma possível recessão econômica seja maior do que o esperado. Mas tem o que caixa, pode. Então, qual que é a nossa projeção? Começar a ter o EBITDA que não seja um EBITDA negativo, também ali para 2023. Até lá a gente vê uma EBITDA despesa positivo quando? Só em 2023, pelas nossas projeções. Vixe, aí é... mas eu confesso que talvez a gente tenha que... Bastante. Confesso que talvez a gente tenha que rever isso, muito provavelmente. Aí, talvez tenha que esperar um pouquinho, só para ver como que vai ser essa questão de recessão econômica, como a empresa vai passar por isso. Porque qual que é a questão? Vai ter que fazer aporte. Provavelmente, mas esse trio, o que a gente teve? Crescimento de 46% de despesa com time, pessoal, para desenvolver esses produtos, esse novo aplicativo que eles querem colocar no ano que vem. O que foi uma pergunta que foi bastante interessante que o Lucas, que é um dos computadores da Meris, falou. Ele falou, cara, nosso time está bem completo já. Então, obviamente ele não deu os dados, mas o que ele deu a entender é que a gente pode esperar que talvez as despesas não cresçam tanto quanto estão crescendo agora, e talvez esse crescimento de despesas seja menor nos próximos tris. Então, isso talvez seja algo que a gente possa mudar no modelo e talvez ter um resultado um pouco mais positivo pelo antes. Menos o EBITDA, né? Pelo menos para pelo menos gerar essa geração de caixa operacional um pouco antes. Claro que, enfim, uma hora é otimismo, outra hora é pessimismo, e a gente vai calibrando um pouco o modelo, mas é para o pessoal entender como que as empresas caminham. E aí só em termos de receita aqui, a empresa fez 58,7 milhões, 129% de crescimento, minha projeção era de 57,6, um pouquinho acima de novo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tô otimista, eu forço um pouco na questão das despesas também, aí eles dão a entender que a despesa vai crescer um pouco menos. Enfim, é uma questão de ir mexendo e calibrando o modelo a cada trimestre. Mas o que é importante nessas empresas de tecnologia monitorar bastante como é que eles falam assim, a parte de clientes, né? Que é o único dado que a gente consegue, de fato, antecipar. Que seja tangível. Que é um leading indicator, né? Exato. Porque o cara, ele canibaliza tudo ali, ele tira margem para dar cliente. Isso é muito dinâmico. Todo trimestre ele aceita dar prejuízo. E o Israel falou isso. Ele falou, cara, a gente tem... Se começar a derrapar cliente... Não, ele falou, a gente tem plena convicção que a gente está abrindo mão de geração de caixa, abrindo mão de lucro, comprimindo as nossas margens, para a gente conseguir crescer a base de cliente agora. Porque, de novo, é um setor competitivo, você precisa ter o cliente antes, é muito fácil dele sair. Sempre está inovando essas opções, para criar ecossistemas adicionais para trazer mais clientes. Qual que é o risco? Essa velocidade, né, que é importante. Qual que é o risco? Esse crescimento vir pior do que a expectativa, e como a empresa, o resultado dela está toda baseado nesse crescimento, e nessa expectativa de que a empresa vai crescer, o que pode acontecer? Se ela não entregar esse crescimento, continuar dando prejuízo, que foi o que o Bruno falou, aí é um cenário bem ruim. Empresa de múltiplo alto, é uma empresa não dá resultado. Que não dá resultado, é uma empresa fadada ao fracasso, vamos dizer assim. Então esse é o risco. É alto. É alto. Existe esse risco. Agora, o que a gente tem visto de Melios até hoje é que eles têm crescido base, eles têm trabalhado muito bem nesse curto prazo. Quando que a tese se desmorona? Se isso não acontecer mais. E ela começar a afundar em prejuízo. Então, acho que é isso que o pessoal precisa entender um pouco da dinâmica. Você podia comentar um pouquinho sobre esses boatos aí de mercado, sobre essa parte de criptomoeda e tal, etc. Só para dar um panorama, explicar um pouquinho pro pessoal. Tem gente que deve ter visto aí nas news e tal, etc. Você tem uma visão um pouco mais otimista, né, sobre isso. Sim. E a empresa, obviamente, mais ainda. Mas, enfim, se você pudesse só ponderar um pouquinho pro pessoal. Acho bom. Não pegar ninguém surpresa, enfim, o que tá rolando. Então, para o pessoal entender, a Melios comprou uma empresa chamada Acesso Bank. Essa compra não foi aprovada pelo Banco Central ainda. Precisa ser aprovado para, de fato, consolidar os resultados de acesso em Melios. Mas, enfim, já está encaminhado, de acordo com a empresa, vai ser aprovado. Ainda não foi. Só que eles compraram essa empresa chamada Acesso, e a Acesso Bank, ela tem um contrato de prestação com serviço com a Binance, que é uma corretora de criptomoeda, para fazer toda a intermediação de pagamento entre a Binance e o cliente da Binance. Então, eu vou mandar um Pix para minha conta na Binance, eu faço todo esse processo. Quem não sabe, é uma corretora de cripto lá fora, né? Gringa, que tem operação aqui no Brasil. Acho que na China ou na Coreia, não sei. E essa corretora, a Binance, ela está ligada a... Tem vários clientes dela que lavam dinheiro ali, que são pessoas
ligados a esquema de pirâmide, que estão sendo investigados pela Polícia Federal. São suposições ali, no caso do Brasil. Na verdade, são suposições. Não dá, exato. São acusações. Acusações. Estamos falando com experts. São acusações. Experts. É isso. O Bruno pode a Binance tem alguns problemas de governança meio que internacionais. Então, Exato. por exemplo, ela começou a negociar ações através de tokens dentro da plataforma. Exato. Ela começou a negociar ações através de token, por exemplo, ação da Tesla. O que o cara faz? Compra a ação da Tesla e fala, eu tenho um token de Tesla e eu vendo em cima da minha plataforma. A priori, tudo bem, se Tesla não fosse uma ação que é super regulada, porque existe uma assimetria entre criptomoeda hoje. Você compra uma criptomoeda, você não precisa fazer um teste de perfil de investidor para abrir conta numa corretora, você precisa. Enfim, você tem uma simetria regulatória imensa ali entre os dois universos. E a Binance apanhou muito nesse quesito lá fora. Criptomoeda, ela é muito utilizada para lavagem de dinheiro e é por um simples fato que a gente pode até falar em NFT, que são as artes digitais. Vamos supor, você cria uma NFT. O Adriano vai lá, cria uma NFT e fala, eu vendi a minha NFT por 500 milhões de dólares. Mas quem comprou foi ele mesmo, com o dinheiro dele, que era ilegal. Ele declarou isso para a Receita, está tudo certo. Então, por não ter essa cerne por trás, esse regulatório por trás, você tem riscos de lavagem de dinheiro. A Binance tem mais risco, porque a estratégia, o formulário dela é muito mais brando que outras corretoras. Sim. E aí você tem um monte de processo. É chinesa ou é coreano? Eu não tenho certeza se é chinesa. Eu sei que eu acho que é chinesa. Eu acho que é chinesa porque eu acredito que o fundador seja chinês. Eu não tenho certeza de onde ela está sediada. Geralmente, essas exchanges não estão sediadas em lugar nenhum. Não, elas estão sediadas em paraísos fiscais. Essencialmente, paraísos fiscais. A gente não pode nem citar uma questão de malícia, essencialmente, é muito mais uma questão regulatória, ali é mais fácil de fazer, mas você pode falar, pô, ela é da China, e aí mas você vai ver no papel, ela é de Taiwan. Não sei, ela vai ser de algum lugar ali que vai ter uma legislação favorável. E aí aqui para Binance no Brasil, para os clientes do Brasil, quem faz essa intermediação financeira é Acesso, essa empresa que foi comprada pela Melius. Qual que é a discussão que foi puxado, e aí foi trazido também pelo CEO do mercado Bitcoin, e aí falou também com a questão da B3, e o Estadão acabou, acho que foi o Estadão que acabou divulgando um pouco essa notícia. Ele falou, cara, como é que pode a Melius ter como cliente, tá, a Binance, que faz todo esse processo que o Bruno acabou comentando, deixando com que clientes que lavem dinheiro usem a plataforma, assim por diante. Eu fui perguntar para a empresa, né? O que eles viam como risco, né, nessa situação toda. Você perguntou para o jurídico da empresa, né? A gente falou com o cara de RI que falou com o jurídico e voltou para mim. O que aconteceu? Ele falou, olha, do ponto de vista, de acordo com a entendimento do jurídico deles, do ponto de vista legal, de multa, não tem nenhum problema para Melius, porque primeiro que nem foi aprovado a compra do Acesso, e para Acesso em si também não tem nenhum problema. É só um contrato de prestação de serviço que a gente tem com a Binance. Passador. É literalmente um passador. Serviço, mas ele não tem muita anuência do que aquele serviço eu não tenho participação acionária na Binance, não tem nada que ele possa entender a operação da empresa como um todo. Então, de acordo com o negócio de know your client, então, de acordo com o jurídico da Acesso da Melius, não tem nenhum problema nesse sentido. De acordo com o jurídico que eu consultei, a parte tem, de certa forma, a responsabilidade pela Acesso ser uma instituição de pagamento desse know your client. Agora, saber o seu cliente. Tem que agora fica complicado. Eu não sou advogado, eu não sou formado em direito. Então eu tenho duas posições completamente opostas de duas pessoas que são jurídico. Então fica um pouco essa discussão. Qual que era o risco que eu falei? Eu falei, bom, vamos supor o pior cenário. Qual o tamanho desse negócio, né? Vamos supor o pior cenário, onde a Acesso tem que acabar com o contrato com a Binance, porque é uma empresa que, enfim, finge que a justiça falou, não pode ter, e tem que perder o contrato. O que eu pensei? Eu falei, cara, se for relevante a receita da Binance vindo para Acesso, a aquisição da Melius vai por água abaixo, porque se comprou uma empresa que, sei lá, finge que 50% da receita vem da Binance. Acabou a empresa, perdeu 50% da receita de um dia para o outro. Eu perguntei, quanto que é a receita vinda da Binance? Esse número eles não tinham aberto para o mercado, não falaram esse número. Mas eles me divulgaram. Eles falaram, olha, 4%, de 3% a 4% é a receita vinda da Binance para Acesso. Então não é algo tão relevante. Ele tem outros 100 clientes dentro que eles fazem essa prestação de serviço. Uber, por exemplo, é uma outra empresa que está ali dentro.
Então, não é um risco muito grande se eles precisarem quebrar. Eles têm clientes importantes, né? Eles têm clientes... Né? De nome. Eles não abriram muito os nomes dos clientes, eu acabei não sabendo. Que é Uber. Eu sei que Uber é um deles, que é o que eles falaram. Com essa certeza eu tenho, que foi o que o RI falou. Então, não é tão relevante para acesso como um todo se precisar quebrar o contrato. Qual que é o risco que eles veem? Eles veem mais um risco de imagem. Fala, puta, a gente vai ser associado com essa questão. Então, eu falei, quão rápido vocês conseguem quebrar esse contrato, se for necessário? Falou, o mais rápido possível que a gente quiser. Já tem uma cláusula no contrato que diz ali que o distrato pode ser feito a qualquer momento por ambas as partes, qualquer uma das partes. Então, assim, não vejo pessoalmente aqui como um risco muito grande para a operação Melios como um todo, para o crescimento da empresa. Se precisar quebrar o contrato, quebra, acho que não tem um problema, é 3% da receita, você coloca outro cliente, você consegue cobrir isso daí. Agora, vamos ver em termos jurídicos agora, vou tentar trazer mais essa reunião com o pessoal, para a gente ver o que pode acontecer em termos de CVM, por exemplo, em termos de bolsa como um todo, capital aberto, Melios como um todo. Essa resposta eu ainda não tenho, eu vou tentar ir atrás, mas, de novo, é uma questão complicada. O pessoal sabe que tem um risquinho ali. É uma questão complicada. Mensurar o tamanho desse risco, né? E que pode complicar aí. Uma coisa que eu acho interessante falar também é que às vezes a empresa abre mão de um bom resultado no curto prazo, né? Abre mão de lucro, de geração de caixa, pensando no longo prazo. Aí isso veio à minha cabeça agora, eu estava lendo inclusive há um tempo o livro da Amazon, que hoje é uma empresa que vale mais de 2 trilhões, né? E muitas vezes no início lá, fazia parte da cultura... Perdiam muito dinheiro e fazia parte da cultura abrir mão de uma coisa que podia ser rentável pensando que ia reter e ia ganhar cliente. Então, as decisões que eles faziam sempre chegavam no ponto final de isso vai ser melhor para o meu cliente? Isso vai trazer mais cliente? E aí... Isso vem muito com as techs, né? Que os bancões agora estão falando. Todos os bancos vão falar... foco no cliente, mas cara, mas não era assim. Não é, exato. 5 anos atrás, né? É porque é difícil. Foco na rentabilidade, né? É difícil porque tem pressão de investidor, tem pressão de entregar no próximo trimestre. E às vezes pensar no longo prazo pode ser um negócio que como você mesmo falou, se você tem uma paciência, você acredita na empresa, você acredita na gestão. Esse negócio de ecossistema, LTV, cross-selling, pode ser um negócio que tenha muito valor. O número de variáveis é muito grande dentro dessa equação. E esse tipo de empresa é para longo prazo. Eu acho que se você quer curto prazo, receber ali uma renda passiva, alguma coisa assim, mais de curto prazo, você tem que ir para algo mais maduro. Assim, não olhar só a parte de cliente, você vai ter que olhar muito o management, né? Exatamente. Quem está por trás tocando capacidade de execução. Esses caras são longo prazo. Esse cara que você está vendo, né? Sim, o cara acredita na empresa. Eu não estou falando que a Melios vai ser uma Amazon, tá? Mas mas é a cultura por trás, é a ideia por trás, que é só uma analogia, né? Eu costumo pensar, eu acho que é fácil de você pensar e falar assim, cara, se fosse uma startup que o fundador está ali o dia todo na operação pensando, isso é bom para esse tipo de empresa de crescimento. E no caso de Melios, o Israel é o CEO muito presente no dia a dia. Não é um cara que está ali na mesa. Ele é comprado na própria empresa. Tanto é que a gente até convidou ele para vir aqui no podcast e a resposta foi, olha, eu não consigo participar de nada, nem de reunião, inclusive Israel. Se você quiser vir aqui, venha, mas o RI já passou a sua resposta, que era, não consigo, pelo menos não esse ano, porque a gente está, se preparando na operação para lançar o aplicativo de 2022 e para Black Friday. Então é um cara que está literalmente no dia a dia. Isso dá uma tranquilidade, né? Então isso é bom. Enfim, a gente já passou bastante do tempo. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Valeu, Nishio, Bruno, Adriano. A gente falou pra caramba, atrasamos. Quase 2 horas aqui, pô. Mas foi super legal. E a gente deixa o podcast aberto pra gente voltar a falar dessas empresas. Acho que tem mais coisa pra falar, trazer um pouco mais de dados. Deixem o que vocês acharam aí, porque no fim das contas a gente faz isso. Joinha. É isso aí, deixa o like. Aquele joinha. A gente tá sempre à disposição aí, a gente adora falar Dá pra trazer mais dados. Claramente a gente adora falar, né? Claramente a gente adora falar das coberturas, das empresas. Se quiser saber de empresa menos pop, BMG, pode perguntar, a gente tá aí pra... BMG. Tá louco pra falar. Tá louco pra falar. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado, valeu. Até o próximo episódio. A gente se vê. Valeu. Boa noite. Tchau. Nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter.
Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial analisa.